Aqui no nosso estúdio, a gente recebe o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua presença. Agradeço, Roberto. Boa tarde. A gente também recebe aqui o advogado, Dr. Gabriel Meriguete. Obrigada pela sua presença. Prazer. Boa tarde. E a Deila Batista. Deila, você que tem um pai que demanda muito da sua atenção, do seu tempo, né? Ele tem o que mesmo? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Meu pai tem enfisema pulmonar. Ele precisa muito da presença da Deila no dia a dia, nos cuidados. Como que você se sente ao ver uma reportagem como essa, uma cena de uma idosa sendo abandonada no hospital pelo próprio filho? É uma cena muito triste, né, Roberta? Você ter os seus pais, né, sua mãe, seu pai, e ser dessa forma, estar abandonada, né, maltratado, maus tratos. Isso é uma cena, assim, muito triste, que eu acho o fim, como se diz, o fim da picada, né? Quem não tem condições de cuidar dos seus pais, tem vários locais que você pode cuidar, contratar uma cuidadora, né, para cuidar do seu pai, e outros. Não, tem várias saídas, né? Isso. Alexandre está aqui justamente para trazer para a gente uma situação como essa. Primeiramente, assim, a gente se coloca no lugar dessa mãe e desse pai, Alexandre. Acho que o primeiro sentimento é de desgosto. Como é que pode, né? O que explica isso? Na fase da vida em que eles mais precisam da gente. Aí a gente vê filhos abandonando os próprios pais. A gente vê que quando isso acontece, esse abandono, vamos colocar assim, essa imagem da velhice, né, também como algo ruim, ou como se fosse algo inferior, ou como se fosse mesmo um desamparo, né, em relação à vida, né, uma necessidade até de produzir uma dependência em relação ao outro. Tudo bem, a gente está aqui falando de um caso particular que aconteceu, que também nos traz muita revolta, nos deixa inquietos com isso. Mas a pergunta que a gente se faz também, eu acho que isso é importante que a gente faça, que existem cuidados particulares, cuidadores, esses programas comunitários também para idosos que contribuem para isso. Existem outros lugares que você também pode e deve visitar e conhecer, para isso, se for o caso da necessidade de cuidados, né, em que a pessoa precisa de ter alguém ali acompanhando. Mas, Roberta, eu gostaria até de fazer uma questão, abrir uma pergunta aqui, que antes desse filho abandonar esse idoso nesse hospital, será que nós não estamos abandonando os idosos há muito tempo? Será que não existe uma dificuldade nossa de produzir uma atenção à saúde do idoso, um espaço voltado para a aposentadoria e qualidade de vida, e uma vida de qualidade para o idoso? Será que a gente, de fato, não tem muitos movimentos de etarismo, que é justamente o que? Esse preconceito com o envelhecimento, com pessoas de idades diferentes? Será que as empresas também não têm isso? Então, é claro que isso não diminui ou não desresponsabiliza esse caso particular, mas eu acredito que não seja só esse caso particular, mas é um movimento muito maior de desatenção em relação ao envelhecimento. Então, a gente percebe que tudo isso, a falta de empatia, a falta de cuidado, a falta de respeito, às vezes você até acaba abandonando o idoso por um sentimento de vingança, porque a gente não sabe como foi feita essa relação ao longo dos anos, mas também a comunidade, eu acho que é responsável nesse sentido de o que fazemos com o envelhecimento, como tratamos o envelhecimento e que espaço damos para o idoso. Às vezes tratamos com tutela, tratamos como inferiores, tratamos como se fossem pessoas que estão para visitar a morte, e não é bem assim, isso é uma bobagem, né? Outras culturas valorizam o idoso, não, tem uma outra forma de atenção. A gente pode ver os orientais como tratam os idosos e o brasileiro como trata o idoso. Olha, os comentários não param de chegar. Já já a gente vai abrir espaço aqui. Mas antes, doutor Gabriel, o que a gente percebe é o seguinte: falar de violência contra o idoso. Às vezes a pessoa pensa que se trata de agressão física, mas o abandono, ele já configura uma violência contra o idoso, né? Pois é. É uma linha progressiva. Nós temos o dever moral de cuidar dos mais idosos, mas quando o dever moral não é respeitado, vem o poder público com o dever legal. A legislação
penal, criminal, você tem um Código Penal, mas também, como você bem disse, o Estatuto do Idoso. E no Estatuto do Idoso há previsão de crimes. Então, quando na casa daquele idoso há uma falta de assistência, há uma falta de cuidado, como, por exemplo, deixei de fornecer um remédio no horário certo para o meu pai, para o meu avô, ou não forneci o alimento correto, ou só peguei a aposentadoria dele para subsistência do meu lar e não dei o dever cuidado que eu deveria ter com meu pai, com meu avô, minha avó, já começa uma escala progressiva de crimes. Isso é um crime, a omissão de assistência, podendo ser uma pena de até 1 ano. A partir daí, você também tem, que muito se aproxima desse caso que nós vimos, que muito me entristece, que é um homem da lei, um advogado, com ciência do que estava acontecendo. Claro, vai ser apurado, mas a princípio é o que nós temos. Quando uma pessoa simplesmente pega o seu pai, a sua mãe, os seus avós, e leva para uma casa de acolhimento e simplesmente não presta assistência, esquece lá. Isso também é um crime, isso é uma espécie de abandono. Ou deixa 2, 3, 4 dias esse idoso esquecido dentro de casa. Isso é um crime que pode chegar até 3 anos. E em casos mais excepcionais, nós temos o abandono de incapaz. Porque o idoso, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, ele é uma pessoa incapacitada de fazer os atos da vida comum, como uma comida, tomar um remédio. E quando esse idoso está já num grau muito acentuado de uma doença, uma dificuldade de locomoção, pode chegar a uma pena até de 5 anos. Além da esfera criminal, como lhe disse, há também os deveres legais de alimentos. E esses deveres são estendidos a filhos, a netos, a toda uma cadeia de familiares no entorno deste idoso que devem cuidar desse idoso necessitado. E o que já é triste, que são essas situações que você está aqui citando para a gente, aí a gente vê uma reportagem como essa que chega no momento que a pessoa ainda está totalmente acamada, dependendo de um suporte ali na saúde, e ela é abandonada num pronto-socorro. Isso é inadmissível, independentemente do histórico. Isso é desumano, Alexandre. Mesmo que não tenha ali uma boa relação de mãe com filho. Qualquer que seja a pessoa, que seja uma pessoa que você não conhece, que esteja na rua precisando de um suporte médico, humanamente a gente vai fazer o quê? Acolher, acudir, ajudar essa pessoa, levá-la ao pronto-socorro, ajudar a identificar quem é essa pessoa. E você não vai fazer isso pelo seu pai? Você não vai fazer isso pela sua mãe? É revoltante, né, Deila? Olha só, tem vários comentários aqui de pessoas participando com a gente. Até Alexandre, seu xará, diz o seguinte: é fundamental o cuidado com aqueles que perderam seu tempo, cuidando da gente, até nos assumirmos a nossa própria vida. E fizeram por amor, né? Qual é o número do Disque Denúncia do idoso abandonado? Daqui a pouquinho, Gabriel reforça aqui pra gente. Também tem mais participações. Roberto, eu gostaria de saber o que fazer quando os pais não querem ir para a casa dos filhos para serem cuidados. Alexandre, já vai pensando aí nessas respostas, hein? Quais são as estratégias que a gente também pode fazer, porque a gente sabe que também tem esse outro lado. Também tem um comentário aqui da Mônica Lima falando: cuido o melhor possível do meu pai, que tem 72 anos, ele tem a autonomia dele, tem saúde e não é privado de nada. Ou seja, 72 anos, talvez o pai ainda tem toda a mobilidade, tem toda a autonomia, mas a filha está por perto, está sempre cuidando. É exatamente o que você faz pelo seu, Deila? Sim, Roberta, é exatamente isso mesmo que eu faço. Eu cuido do meu pai, eu dou as medicações certinha, nas horas certas. Eu coloco comida no prato para ele, né? Porque ele treme um pouquinho, né? E coloco a comida no prato para ele. São ações simples. É o fazer o prato do idoso, é o dar medicação, é lembrar do horário. O idoso não tem condições, às vezes, de fazer isso sozinho, Alexandre. Né? São ações, são gestos muito simples, né? Mas para eles são gigantes, né? Então, assim, a gente vê como esses gestos simples, né? Essa manifestação de amor, de cuidado, de empatia, de carinho, de simpatia, né? De estar presente, faz uma diferença. E tem, Roberta, assim, uma questão protetiva também. Porque você, de alguma forma, não é só a medicação, gente, é o afeto também envolvido. Então, a gente não vive só de água, comida e medicação. Também vive de afeto, isso é importantíssimo. Inclusive, estudos dizendo que isso aumenta até a imunidade. Esse cuidado de você se sentir seguro com alguém.
Então, essa presença não é só uma presença que vai te garantir coisas mais simples do cotidiano, mas é uma presença que também vai te garantir uma certa força, um certo fortalecimento para você levantar a cabeça, levantar o corpo e poder fazer essas coisas. Mesmo que você adapte o ambiente para que o idoso mantenha uma certa autonomia também, porque ser idoso e envelhecer não é sinônimo de adoecimento, né? Você muda o modo de viver e de sobreviver, mas isso é essencial. Fazer esses pequenos gestos faz com que o idoso não só se alimente bem, Roberto, mas que ele também se alimente de afeto. E não dá para viver uma vida sem isso. Você falou muito bem, né? Afeto. Né? Visitar, estar presente, ver se está precisando, de repente, abrir a despensa do pai e da mãe, porque às vezes o pai e a mãe também não querem levar preocupação para a vida dos filhos. Então vamos lá, abre a despensa do pai e da mãe, vê se está faltando alguma coisa, visita, vai lá dar um abraço, um telefonema. Tem várias maneiras da gente se mostrar presente na vida dos nossos pais. Gabriel, a gente pensa que é um caso isolado esse que aconteceu. Não, olha o comentário que chegou. Eu tenho um tio que está internado no Rio de Janeiro. Os filhos abandonaram. E aí, numa situação como essa, como que você prova? Como é que você segue adiante? Porque isso também gera uma treta na família, um vai apontar para o outro, então vai você lá, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu tenho a minha família. Como administrar essa situação? E como que a justiça também vê isso daí? Exato. Respondendo a primeira pergunta, o canal de denúncia é aquele que todo mundo já conhece, o principal que é 181, a denúncia é anônima, a pessoa não precisa se identificar. Um idoso está abandonado dentro de casa e você sabe disso, ligue, porque essa pessoa pode estar passando por uma necessidade muito grande. Agora, nesses casos, hoje, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ela coloca à disposição delegacias destinadas à proteção do idoso. Então, são delegacias especializadas, com profissionais, da mesma forma, especializados. E é uma coisa importante, mas eu tenho, o meu pai, ele não aceita que eu o ajude, ele não quer vir para minha casa, mas ele também já não responde mais por si, ele, né, às vezes tem limitações locomotoras ou de forma mentais mesmo. Aí nós recomendamos que a pessoa procure a justiça para buscar a interdição deste idoso, porque interditando este idoso, essa pessoa que está eventualmente acamada, a própria pessoa, o próprio filho pode agir, fazer os atos da vida civil, ir numa loja, ir num banco, começar a resolver as coisas do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, sem a sua necessidade. E, além disso, dinheiro não é mais desculpa, Roberta. Hoje em dia não, há bastante tempo, nós temos o benefício de amparo social ao idoso. Então, aquelas pessoas que não foram aposentadas por conta do trabalho, podem, através do CRAS, conseguir um dinheiro, um amparo, que não é mais desculpa de que eu não tenho dinheiro para sustentar os meus pais. É um salário mínimo para a subsistência básica deste idoso, deste avô ou dessa avó. Explica pra gente direitinho como é que o idoso consegue esse benefício, porque às vezes tem a dificuldade e também tem o outro lado. Tem famílias que a gente sabe que se aproveitam dessa situação, vão lá, cadastram e depois pegam o dinheiro do idoso e se aproveitam. E aproveitando esse assunto, tem até um comentário aqui de uma telespectadora falando: Roberta, cuidador de idosos é caro, isso é difícil, poucos querem trabalhar final de semana, é difícil, eu tenho minha mãe em casa com muita dificuldade, me viro nos 30, mas cuidarei até o fim. Quem não tem condições de contratar um cuidador, qual é o suporte do Estado para isso? Vamos lá, uma coisinha de cada vez. O benefício do amparo ao idoso é o que nós popularmente chamamos de BPC-LOAS. Para ter direito a este benefício, o familiar deve estar com o CAD único atualizado, então ela deve procurar o CRAS do seu município ou o local onde faz essa atualização. Feita a atualização com uma renda inferior de um quarto de salário mínimo, ou seja, se todas as pessoas somadas daquele lar, somadas der um quarto no salário mínimo, este idoso ele tem direito a este benefício. Além disso, é feita uma visita da assistência social do município naquele lar para ver se, de fato, aquele idoso mora naquele local, que não é um golpe, que, de fato, há uma assistência, que esse dinheiro está sendo bem utilizado. Então, o poder público, de alguma forma, mesmo que limitada, faz um controle e uma fiscalização.
Agora, em relação a não tem dinheiro para pagar um acompanhante de idoso, um home care ou algo do gênero, e aí nós recomendamos que se acione a justiça para que a justiça verifique nos demais membros deste grupo familiar, às vezes um neto, às vezes um outro filho. No nosso exemplo da reportagem, o outro filho era um juiz de outra cidade. Né? Nós temos um que deixou o pai, a mãe naquela situação, mas tinha um outro irmão. Então, às vezes, você é o filho direto e você não tem. Mas, às vezes, você tem um avô, um neto ou alguém na família com uma condição um pouco melhor. De fato, não é tão fácil assim conseguir esse dinheiro para bancar tudo isso. Mas, além de tudo, nós temos instituições públicas de acolhimento. Mas aí cada município tem a sua realidade. Mas existe essa vaga e a gente tem que correr atrás. Existe, apesar da burocracia, existe. Ó, tem muitos comentários aqui, cuido melhor que posso da minha mãe, né? Diferente dos filhos, eu levo a minha mãe ao médico, chamo ela sempre para almoçar comigo, saio sempre com ela para passear, eu e o meu esposo. Isso tem que fazer parte da rotina da família, dos programas de finais de semana. Você não gosta de fazer, você não gosta de ir à praia, você não gosta de passear, inclui também, né, Alexandre? É importante incluir isso na rotina da família, colocar os netos para visitar os avós. Tudo isso faz parte, gente, da gente planejar já a velhice dos nossos avós, dos nossos bisavós. Também tem aqui um comentário, já recebemos até foto aqui, que gracinha. O Richard, ele fala, boa tarde, sou morador aqui de Vitória, eu tenho meu vovô de 87 anos, faço tudo para ele. Hoje eu o retribuo pelo que ele sempre fez por mim e sempre faz até hoje. Eu fui nascido e criado com ele. Há 2 anos eu perdi a minha avó, eu fazia de tudo para ela, também nunca abandonei, principalmente nos momentos difíceis. Hoje eu estou morando aqui em Vitória, como disse, né? Mas quase todos os dias estou presente na casa do meu avô. Se a gente conseguir depois aí colocar a foto do Richard com o vovô, uma gracinha, gente, eles acompanhando aqui o Fala Espírito Santo. Tem mais comentários, a Andréia também fala, cuidei da minha mãe com câncer de pâncreas, até ela falecer, e cuido com muito carinho do meu padrasto, que tem 86 anos e várias comorbidades. Ele é muito dependente de mim. Agora, a gente está aqui falando, mas a gente sabe que também não é fácil, né, Deila? Assim, a gente não pode simplesmente falar, romantizar, porque tem, né, as tarefas, tem os compromissos, tem a sua vida pessoal, mas é com amor, né? Eu faço tudo com muito amor pelo meu pai, porque meu pai cuidou de mim, então chegou o momento de eu retribuir o carinho que ele teve por mim, e eu falo sempre para ele, não só dando alimentação, né, o almoço dele, a janta, os remédios, sempre falo, papai, eu te amo, que isso é muito importante falar para os pais da gente, né? É muito importante, ajuda o ego deles, né? Então, eu acho que nós, filhos, netos, vocês que podem cuidar dos seus pais, gente, cuida, ama, gente, os seus pais, porque isso faz um bem danado para você depois, tá? De dever, né, que está sendo cumprido, toda a retribuição. Cumprido, é muito bom, eu amo cuidar do meu pai, se tiver de cuidar de outras pessoas também, se eu posso, eu cuido, é muito importante. E isso... Vocês conversam sobre a velhice, sobre o que pode acontecer? Vocês conversam sobre isso, por exemplo? Porque a gente percebe, Alexandre, muitos comentários de gente falando, meus pais não querem ajuda, meus pais não querem vir morar com a gente, embora você more com os seus pais, não é isso? Mas, por exemplo, se você saísse, se você casasse, se você tivesse sua residência... Se eu fosse casar, tivesse minha residência, mesmo assim, eu não deixaria de ir visitar meu pai e pegar meu pai para ir para minha casa, passear com ele, né? Estar sempre presente ao lado dele. É importante, Alexandre, às vezes, aproveitar o momento em que os pais têm ainda, às vezes, uma vida ativa e tocar nesse assunto, para que, quando acontecer, se precisar de um ir morar na casa do outro, ter uma aceitação melhor, isso pode ser uma estratégia? Eu acredito que o beabá do diálogo continua sendo sempre a melhor solução, né? Porque quando você é criança, muitas vezes você não quer ser um problema para a família. Aí você vê aquela criança que tem um monte de sintoma psicológico porque tem dificuldades
na relação familiar e às vezes não quer ser um peso para a família. E isso acontece quando você fica idoso também. Você às vezes não quer ser esse peso, né? E você conversar sobre isso, e os filhos também terem esse diálogo aberto, conseguir, ou cuidadores, né? Conseguir falar sobre isso de um modo aberto, é essencial, porque é difícil, de fato, você cuidar de alguém que precisa, de alguma forma, de você, até quando isso se torna uma tutela também, de algo que tem um adoecimento, porque cuidar de quem está adoecido também adoece quem cuida, né? Então, quem cuida de quem cuida, então tudo isso é importante. A gente não pode só romantizar, né? Exato, não é algo fácil mesmo, né? Mas você compreender o processo da velhice junto com o idoso e entenderem junto o que se passa nesse sentido é essencial. Por quê? Porque também, Roberta, cada um pode ter o que? A sua função. E aí eu vou estabelecer, olha, você vai fazer isso, eu faço aquilo, eu preciso disso, eu vou até aqui, aqui eu não consigo. Então, também, tentar estabelecer, por que, Roberta? Porque isso ajuda a produzir uma certa autonomia também naquilo que ele é capaz de ter. Então, cuidar, ter bem estabelecido ali algumas funções também já ajuda nesse processo. Tá certo. O nosso tempo acabou, mas só para finalizar, a sua irmã mandou um comentário para a gente, disse que seu pai está emocionado acompanhando o Fala Espírito Santo, vendo suas palavras, viu? Deixa um beijo para ele, então. Beijo, paizão, te amo! Como é que é o nome dele? Valdir. Ô, seu Valdir, que filha linda, viu? Parabéns. Isso é resultado da criação que o senhor proporcionou para ela, com certeza. Obrigada, Gabriel, pela sua presença. Obrigada, Alexandre. Obrigado, uma boa Roberta. tarde. Dá um beijão no papai, tá bom? Pode deixar, Roberta.